O litoral norte do estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro possuem uma grande diversidade de fauna e flora, características do bioma Mata Atlântica. Contudo, quando comparados a outras regiões do Brasil, como o Nordeste, muitas vezes essa beleza natural pode passar despercebida. Desse modo, os diversos ecossistemas que compõem essa região, em geral, não recebem a devida atenção. Mesmo assim, é importante ressaltar que essa região ainda apresenta uma grande área remanescente de Mata Atlântica. A preservação dessa área é essencial para a manutenção do patrimônio ambiental brasileiro e para a vida de muitos que dependem dos recursos desse bioma. A cidade de Ubatuba, por exemplo, faz parte da Reserva Natural da Serra do Mar e possui 102 praias em sua extensão litorânea, além de manter 85% de seu território com a mata original preservada. Estando na região litorânea, o bioma apresenta um conjunto de ecossistemas, cada um com uma função ecológica essencial, com uma beleza particular. Embora o manguezal possa ser visto como um local sujo e desagradável, ele é considerado o berçário da vida marinha, já que representa a transição entre o ambiente terrestre e aquático, e é um local onde diversas espécies se reproduzem. Por conta dessas funções essenciais, esse ecossistema é considerado uma área de preservação permanente. Sua principal característica é a escassez de oxigênio, o que se contrapõe à grande disponibilidade de nutrientes no solo. Além disso, o solo é lodoso e a água na região é salobra, com grande variação de salinidade em função das marés. Assim, as principais espécies vegetais, conhecidas como mangues, apresentam importantes adaptações para a sobrevivência nessas condições. Há três tipos de mangue: o mangue preto, o vermelho e o branco. Em geral, essas plantas possuem glândulas que reduzem o teor de sal e contam com raízes pneumatóforas, que permitem absorver o oxigênio diretamente do ar. Algumas também apresentam raízes escora, as quais sustentam plantas de maior porte. Apenas essas três espécies sustentam boa parte da cadeia alimentar dessa região. Apesar de não serem muito visíveis, também há grande variedade de animais no manguezal, principalmente caranguejos, como os da espécie uçá ou o caranguejo marinheiro. A faixa litorânea da região é composta por praias rasas, que possuem areia fina e formam ondas que se quebram longe da faixa de areia, e praias de tombo, com areia grossa e ondas que se quebram próximas à praia. Quando o assunto é biodiversidade marinha, os mares da região de Ubatuba apresentam espécies dos mais variados filos animais e vegetais. Um dos grupos de animais que se destaca nesse meio é o das tartarugas, por conta da ação do Projeto Tamar, em atividade há 27 anos na área. Esses animais vertebrados são ovíparos e se alimentam de esponjas, algas, quinidários, moluscos, peixes, etc. A espécie predominante nesse litoral é a tartaruga verde, mas também há casos registrados de tartarugas cabeçudas e tartarugas de peixe. Esses animais se aproximam da região por conta da abundância de alimento e podem ficar presos em cercos ou redes de pesca, fato que faz necessária a atuação do Projeto Tamar. Outro ponto importante a ser destacado é a vegetação de restinga. Além de servir como eventual ponto de desova de tartarugas na região Nordeste e ao norte do Rio de Janeiro, a restinga fornece abrigo e alimentação para aves migratórias. As plantas da mata de restinga servem como uma barreira natural contra a propagação da faixa arenosa. O bioma da Mata Atlântica originalmente ocupava uma área de 1,3 milhão de quilômetros quadrados e estava presente em 17 estados brasileiros. Todavia, nos dias atuais, apenas 10% desse total ainda não foram devastados pela atividade humana. Dentro dessa área preservada, se destaca a Reserva Natural da Serra do Mar, um núcleo de preservação da Mata Atlântica que engloba a cidade de Ubatuba e outros municípios da região. Essa reserva conta com 1.300 espécies animais e 1.200 espécies vegetais, muitas dessas já ameaçadas de extinção, como o macaco prego, o bicho preguiça e a palmeira pupunha. Além disso, é possível destacar a grande importância das diversas relações ecológicas presentes nessa área, as quais mostram que o ecossistema e seus diversos componentes estão interligados e dependem um dos outros. Um exemplo desse fato são os líquens, uma associação entre algas e fungos. Entretanto,
É impossível analisar todos esses ecossistemas sem incluir a ação antrópica. O homem, seu desenvolvimento e suas necessidades afetam diretamente a natureza. Há várias atividades humanas que destroem os biomas naturais, causando desequilíbrio ecológico e problemas para a própria sociedade. Porém, devemos lembrar das pessoas que trabalham para tentar inverter esses problemas. Tome como exemplo o já mencionado Projeto Tamar, uma organização que visa preservar as espécies de tartarugas marinhas e minimizar os danos do homem à vida aquática. A fim de realizar essa tarefa, o projeto conta com trabalhos relacionados à conscientização de comunidades e pescadores, além da execução e disseminação de pesquisas sobre o tema. Outro exemplo de conservação pode ser visto na cidade de Paraty, que preza pela preservação de sua natureza local. Na parte de ecologia, a cidade se preocupa muito com a preservação. Primeiro que a gente vive do turismo, então quanto mais preservado, mais turismo vai vir para cá. E segundo, porque a gente é educado desde cedo a cuidar. Então a gente tem nossos manguezais que fazem todo o contorno da cidade. E aqui, como foi dito, é fundo de baía. Então a gente tem as épocas também do defeso, que é o defeso do camarão, o defeso da tainha, o defeso do robalo, o defeso do siri, o defeso do caranguejo. São tudo que a gente preserva e não pega na época que eles estão fazendo a desova para não acabar. Então aqui a gente aprende que a gente tem que conservar. Eu prefiro muito mais levar grupos de estudantes para ver o caranguejo no mangue do que pegar o caranguejo para poder vender para o turista. O vender vai acabar e o estudante sempre vai poder vir, e aí o lucro é maior, o giro é maior. A interferência antropogênica no meio ambiente já atinge um estado crítico. O lixo invade as praias e o esgoto toma conta dos rios e mares. O desmatamento acaba com o habitat de muitas espécies de animais e vegetais, e a expansão da malha urbana substitui aquilo que um dia foi mato. A natureza tem o poder de se revitalizar, num processo denominado sucessão ecológica secundária. Mas para que isso se realize, é necessário muito tempo. Assim, chegará um momento que o ciclo natural não terá força suficiente para se completar perante as mudanças causadas pelo homem. Contudo, é importante ressaltar que ainda há esperança. A ilha Anchieta, por exemplo, sofreu um processo de desmatamento intenso tempos atrás, mas por conta de um processo de reflorestamento natural, hoje recuperou boa parte da fauna e flora que havia perdido. Desse modo, fica claro que sem nossa ajuda, a natureza sofrerá com danos irreversíveis. Para evitar essa situação, é necessário que cada um faça sua parte, a fim de que haja um equilíbrio entre as ações humanas e as forças da natureza.